eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 4º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 4º ano? Vamos começar essa videoaula fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior. Vamos lá. Recorte os quadrados do encarte na página 303 e utilize-os para resolver as atividades seguintes. Número 1. Qual a unidade mais adequada para medir a área da capa do livro? Gente, é o centímetro quadrado. E da sua carteira escolar? O decímetro ao quadrado. Se você tiver colocado centímetro ao quadrado, também não está errado, tá, gente? Do lado maior da sua borracha, o centímetro ao quadrado. E da sua régua, o centímetro ao quadrado também. Desenhe um quadrado de área de 1 milímetro ao quadrado. Pensa, gente, 1 milímetro de altura e 1 milímetro de largura. Ele poderia ser utilizado para medir quais objetos, gente? Olha aqui, a ponta de um lápis, de uma agulha, por exemplo, né? Utilize os quadrados do encarte e meça as áreas dos objetos da atividade 1. Esse aqui, gente, ficou como pessoal porque nós não estamos no colégio. Então, ao invés da carteira escolar, você pode ter medido a mesa da sua sala, da sala da sua casa, não é verdade? O lado da sua borracha, da sua régua. Então, essa resposta aqui ficou pessoal, né? Vocês vão utilizar esses quadrados do encarte para medir a área desses objetos. Número 4. Dê exemplo de uma área que pode ser medido com um quadrado que tem 1 metro de lado. Eu quero que vocês pensem aqui e durante essa videoaula vocês terão essa resposta. Vocês perceberão essa resposta. Vamos lá. Número 5. Pinte de verde a quadra de esportes que você desenhou na malha quadriculada, na página 223. Lembre-se que você só vai colorir somente os quadradinhos que estão dentro do contorno. Olha aqui a quadra, tá vendo? Laranja, contorno laranja. Nós vamos colorir de verde. Então, gente, vocês precisam entender que esse contorno laranja é o perímetro dessa quadra. E tudo aqui de verde corresponde a o que, gente? A área dessa quadra. A área, ela é medida por quais? Eu mediria a área por metro ou por metro ao quadrado? Qual unidade de medida? Seria o metro ao quadrado. Agora, se eu fosse medir o contorno dessa quadra, seria o metro. Vocês estão entendendo? Para medir contorno, nós utilizamos centímetros, quilômetros, metros, decímetros, milímetro. Agora, para medir a área, a gente sempre fala metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Por quê? Quando eu falo área, eu multiplico a altura aqui vezes largura, vocês estão vendo? São 2 dimensões, tá? Então, por isso que a área é elevado ao quadrado, porque são 2 dimensões. 2 significa 2, que significa quadrado. 2 significa 2, é claro, né, gente? 2 significa ao quadrado, tá? Quando eu falo elevado a 2, gente, é a mesma coisa de falar elevado ao quadrado, viu? Número 1. Resolvendo problemas. Este é o contorno do pátio da escola onde Lara estuda. No desenho, cada quadradinho corresponde a 2 metros de lado. Cada ladozinho aqui tem 2 metros, tá, gente? Quantos metros tem o contorno do pátio? Se você contar aqui, ó, o contorno aqui, vamos ver quantos lados tem esse contorno? Vamos começar com esse primeiro aqui, ó, que está na direção do quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, são 24 lados com cada um medindo 2 metros. 24 vezes 2, então, gente, 48 metros, tá? O contorno, né, desse pátio, 48 metros. Qual a área de cada quadradinho da malha? Não se esqueça, cada lado desse quadradinho corresponde a 2 metros. Gente, para eu saber a área, então vai ser o quê? Desculpa aqui, vamos ler de novo? Qual é a área do quadradinho da malha? Não se esqueça, cada lado desse quadradinho corresponde a 2 metros. Então, seria o quê? 2 vezes 2, olha aqui. 2 vezes 2, 4 metros ao quadrado. E que área da escola é ocupada pelo pátio? Gente, aqui tem essas respostas aqui. E como resposta, 40 metros quadrados. Eu vou lançar um desafio para você. Eu quero que você me fale se essa resposta está correta, se existe uma resposta correta aqui na letra C e se é essa mesmo. Você vai enviar uma foto para mim, para o WhatsApp do colégio,
me falando sobre essa letra C aqui. O que você achou dela? Se tem a resposta, se é essa a resposta mesmo e por quê, tá bom? Aguardo a participação de todo mundo do quarto ano. Letra D. Um quadradinho é a unidade de área nas figuras a seguir. Qual é a área do losango? Gente, vamos contar aqui, ó. Quadradinhos inteiros, ele tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois ele tem meios quadrados, que são triângulos, que vão formar esses quadradinhos. Se você... Aqui a gente contou quantos mesmo? Esqueci. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aqui, juntando esses dois, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 18 quadradinhos. O que você tem que fazer? Você junta duas metades para contabilizar como uma. E desse paralelogramo aqui, olha. 1, 2, 3. Aí, gente, esse aqui é muito bacana, porque você vai ter que fazer tipo um quebra-cabeça para saber esse aqui você vai encaixar aonde para formar um, tá? Então, a resposta é 8 quadradinhos. Quero ver se vocês conseguem, tá? E aqui do retângulo, 20 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5 tem 20 quadradinhos ali, viu? Cada quadradinho equivale a 1 centímetro quadrado. Qual é a área do losango em centímetros quadrados? Esse losango aqui. Se cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado, a área é 18 centímetros quadrado. Paralelogramo, 8 centímetros quadrado e do retângulo, 20 centímetros ao quadrado. Letra E. Veja a área do parquinho da escola de Paulinha. Cada lado de um quadradinho do desenho equivale a 1 metro. Quantos quadradinhos compõem um parquinho? Gente, você não precisa contar tudo. O que você faz? Olha, você vem cá e conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 vezes 9 é 54. Então, quer dizer, é só você multiplicar esse vezes esse, a quantidade, que você vai saber quantos quadradinhos tem. São 54. Então, qual é a área do parquinho? 54 metros quadrados, porque cada um aqui vale 1 metro, tá, gente? Cada quadradinho, cada lado mede 1 metro. Para eu saber a área desse aqui é 1 vezes 1, 1. Então, por isso que 54 metros quadrados. Você usou a adição ou a multiplicação para fazer o cálculo? Aí, você coloca o que você usou e aqui já é uma resposta pessoal, tá bom? Agora, nós também vamos fazer a correção das atividades que o nosso amigo Gui deixou pra gente. Olha só. Calcule o perímetro da figura abaixo. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8 mais 3, 11 centímetros. Dessa figura aqui, gente, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16 centímetros. Dessa aqui, gente, 80 mais 80, isso aqui eu não fiz. Não, fiz não. 80 mais 80, 160. 160 mais 30, 190. 190 mais 30, 220. 220 metros. Vamos conferir? 30 mais 30, 60. 60 mais 80, 140. 140 mais 80, 220 metros. Número 4. Qual é o perímetro do quarteirão onde Bruno mora? Olha só. Somando isso aqui, 111,4 metros, tá, gente? Não é centímetros, não, desculpa. Aqui são metros, tá? Porque aqui tá em metros, viu? E número 5, olha aqui, eu deixei até um coração para agradecer ao Gui de tanto que ele vem participando, como que tá bonitinho. Mas olha só, Gui, aqui a gente não consegue fazer mesmo, porque nem essa parte de baixo, porque você também não deixou essa medida aqui. Então, esse aqui a gente não conseguiu fazer. Se você quiser depois colocar outra medida aqui pra gente ver quanto que mede, aí você manda pra gente de novo, tá bom? Porque a gente faz com o maior prazer. Um beijo, viu? Gente, vamos falar ainda sobre essas unidades, porque eu sei que vocês ainda devem estar com um pouquinho de dúvida. Vamos falar porque eu acho que fica mais tranquilo de vocês aprenderem. Olha só. Quando calculamos a área de uma figura plana, as dimensões comprimento e largura precisam apresentar a mesma unidade de comprimento. Lembrando que as unidades de comprimento são quais, gente? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as unidades de comprimento. Então, essas aqui de cima, quanto maior for o objeto que você vai medir o comprimento, nós utilizamos, não só objeto, tá, gente? Qualquer coisa. A gente utiliza os múltiplos. Quando são objetos menores, os submúltiplos de metro, tá? Lembrando que um metro tem 100 centímetros. Agora, se as dimensões do comprimento e da largura estão na mesma unidade,
a área terá as seguintes representações. Prestem atenção, gente. Quando eu estou falando de comprimento, eu falo disso aqui, ó. Quando eu falo do perímetro, né? Eu falo do entorno, do contorno, desculpa. Quando eu falo da área, eu falo da parte de dentro. Então, o quilômetro ao quadrado, o hectômetro ao quadrado, o decâmetro ao quadrado são unidades que vão medir essa parte de dentro. Já esses aqui são os que vão medir o contorno, entenderam? Então aqui, por exemplo, o quilômetro ao quadrado, superfície formada por um quadrado de 1 quilômetro de lado. Por quê? 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, né? Um quadrado com os lados iguais. Por exemplo, a superfície de um lago, ela deve ser medida na unidade de quilômetros ao quadrado, porque é muito grande. A distância, né, vamos supor aqui, ó, para medir essa superfície aqui, vai medir tudo que ele ocupa, tá, gente? A parte de cima, tudo que ele ocupa, não é a quantidade de água, não. É tudo que ele ocupa. Então, o que ele ocupa aqui, essa superfície, a gente mede em quê? Quilômetro ao quadrado. Hectômetro ao quadrado, superfície formada por um quadrado de 1 hectômetro de lado. Decâmetro ao quadrado, superfície formada por um quadrado de 1 decâmetro de lado. E o metro quadrado, superfície quadrada com lados medindo 1 metro. Perguntam lá, né, atrás, o que a gente consegue medir por 1 metro? Será que o lado de um piso, alguns medem 1 metro? Pode ser, né? Uma dica aí. Olha só, a unidade de metro quadrado é a melhor nas situações que envolvem prédios, casas e apartamentos. Quando eu falo metro quadrado, eu estou falando de toda essa areazinha aqui que ocupa o piso. Quando eu falo só, né, do lado dele, eu falaria metro. Entenderam? Olha só, decímetro quadrado, superfície quadrada com lados medindo 1 decímetro. Centímetros quadrados é região quadrada com lados medindo 1 centímetro. Nos objetos equivalentes a um caderno, utilizamos os centímetros quadrados e os decímetros quadrados. Um caderno aqui, gente, a gente utilizaria, porque a gente quer medir essa área aqui, tá? Então, seria ao quadrado a área de medida, né? A unidade de medida. Se eu fosse falar do contorno, seria simplesmente centímetros. Então, olha só, eu vou dar a vocês, até deixei um caderno aqui para mostrar. Se eu quisesse medir, né? Eu vou ignorar esse espiral aqui. O que ocupa esse desenho aqui, tá? Seria o quê? Os centímetros ao quadrado, né? Se fosse para eu falar esse contorno aqui, eu utilizaria centímetros. Entenderam? E o milímetros ao quadrado é a região quadrada com lados medindo 1 milímetro. Gente, vou deixar para vocês algumas atividades, olha só. Bem fáceis, bem tranquilas de fazer, que eu acho que vai auxiliá-los nesse entendimento. Olha, deixei a número 1, a número 2, de acordo com essa malha aqui, tá, gente? Deixei essas figuras para vocês responderem a 3 até a 10, muito tranquilo de fazer. Deixei essa figura para vocês responderem a 11 e a 12. E agora eu quero falar para vocês da participação do nosso amigo João Marcos. O João Marcos também mandou uma atividade de perímetro e eu fiquei muito feliz e coloquei para a gente poder fazer também. Muito obrigada, viu, João Marcos? Fiquei muito feliz com a sua participação. Então, olha só, a questão número 1, deixa eu voltar, acho que eu passei rápido, né? A questão número 1 para vocês fazerem, aqui, ó, as medidas de um campo de futebol oficiais são 65 metros por 110. Qual o perímetro do campo? A casa do meu avô mede 8 metros de largura por 9 metros de comprimento. Qual o perímetro da casa? Número 3. A sombra de uma bola de futebol projeta no chão, eu acho, aqui eu não estou entendendo, eu acho que o diâmetro de 3 metros. Qual o perímetro da sombra da bola? Essa aqui, gente, eu não sei se vocês vão conseguir fazer, tá? Mas vamos ver, vamos lá. Número 4. O meu quarto mede 2,50 metros de largura e 2,50 metros de comprimento. Qual o perímetro do meu quarto? E a distância entre 3 pontos são 7 metros, formando um triângulo. Qual o perímetro do triângulo? Muito legal, viu, gente? Muito interessante, gostei muito da participação do João também. Assistam essa aula quantas vezes forem necessárias. Não passarei ainda desse conteúdo de quilômetro ao quadrado. Ainda não, tá? Essas unidades de medida, façam com calma e eu volto na próxima videoaula fazendo essa correção.
Viu? Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.